Boa tarde, passam 7 minutos e meio das 7. Este é o Infinitos, como sempre à quinta-feira, neste horário. Alice Marques é a nossa mestra de cerimónias e hoje, Alice, é um tema, são todos interessantes, mas este desperta-me particular curiosidade. Olá, boa noite. Boa tarde. Ainda estamos no horário de inverno por aqui. Boa tarde. Espero que estejam a ter um bom feriado. Para quem o fez, quem respeitou o dia 1º de maio. Hoje realmente o tema sai um bocadinho fora do que tem sido comum. Hoje vamos ter connosco a doutora Angelina Pereira, que é psiquiatra, é uma médica, e que nos veio falar de hipnose e estados alterados de consciência. Olá, boa tarde, doutora Angelina. Boa tarde, Alice. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer à doutora Angelina estar aqui, porque teve de fazer uma viagem relativamente longa neste dia de feriado. Quero-lhe agradecer ter dedicado este bocadinho aqui ao Infinitos. Obrigada eu pelo convite. A doutora Angelina é psiquiatra já há alguns anos, já tem muita experiência. Doutora Angelina, como é que uma médica psiquiatra quando se fala de psiquiatria, é tudo tão terra a terra, como é que pode falar de hipnose e de estados alterados de consciência? Hipnose já foi há bastante tempo, mas não foi eu a primeira a começar em hipnose. Psiquiatria, Freud também falava de hipnose. Começou ele com hipnose, que depois foi abandonado, mas hipnose já voltou ao círculo médico já há algum tempo e é bastante utilizado, até por médicos dentistas, em várias áreas. E em que é que os estados alterados de consciência vão ajudar na psiquiatria? A hipnose é um bocadinho diferente de estados alterados ou modificados de consciência no aspecto em que a hipnose é uma terapia diferente, em que é muito mais feita à base de sugestão e que está indicada em algumas patologias. Um estado modificado de consciência ajuda a pessoa, como ela está totalmente consciente, a ter consciência de qual é a causa do problema. E por isso é uma terapia que vai à causa. Mas, apesar de ir à causa, posteriormente a pessoa precisará de um acompanhamento. É uma terapia, por isso está em acompanhamento. Não é uma sessão em que depois não siga mais nada. É uma terapia. Uma terapia pressupõe o perceber a causa, ir ao problema e depois tratá-lo, integrá-lo, ultrapassá-lo para a cura. Há bocadinho estávamos a falar daquelas pessoas que fazem a terapia através dos estados alterados de consciência, a que se chama as regressivas, apenas pela curiosidade. E depois não há acompanhamento. O que é que pensa? Fazer um estado alterado de consciência nunca pode ser por curiosidade. Pode ser por terapia. Se a maior parte das pessoas não lidam bem já com esta vida, com o conhecimento que têm, com os traumas pelas quais passaram, como é que vamos buscar ainda mais conhecimento sem sequer conseguir integrar? Eu não sei se o Dinis, como ele está muito curioso, sempre quiser intervir, assim como os nossos ouvintes, é claro, porque são temas polémicos. Os nossos ouvintes podem, já sabem os números, mas eu vou lembrar. Podem participar, colocar as suas questões à doutora Maria Angelina Pereira sobre este tema de hoje, que é a hipnose e os estados alterados de consciência. Os números são 256 336 187, 256 336 187 e 913 150 843. 913
13150-843. Eu ia colocar uma questão, porque eu também fiquei surpreendido com a resposta da doutora Maria Angelina, que há uns tempos na televisão passou um programa que era o Alberto Lopes, que fazia as tais regressões, as tais hipnoses, né? E deu-me a entender, pareceu-me, algumas das pessoas que lá participavam que era por curiosidade. Portanto, daí eu próprio já me senti, embora nunca o tenha feito, já me senti curioso, até para saber se nessa viagem vamos para além do útero. Isto é, se vamos a uma vida passada, como alguns defendem que é possível. Ok. É assim, um estado modificado de consciência pode nos levar a qualquer tempo, tanto no nosso tempo, a nossa infância, a um período dentro do útero, e a supostas, para alguns, vidas passadas. A evidência científica já nos leva a fazer crer e mostra-nos a evidência que vidas passadas existem. Por isso, podemos encarar como vidas passadas ou simplesmente histórias de vidas. Eu costumo dizer que muitas vezes, quando vem uma pessoa e nos fala da sua história, por vezes nem é preciso fazer uma terapia com estados modificados. Já sabemos qual é o problema e o que é que essa pessoa anda a repetir e a repetir e a repetir sem ter consciência. Porque nós repetimos os mesmos erros até aprender a lição. E por isso muitas vezes nem é preciso ir muito longe. Mas através da hipnose, esta questão é minha e também suponho de muitos ouvintes que estarão a pensar o mesmo. Através da hipnose é possível comprovar ou provar-se que tivemos uma outra vida? Através da hipnose não, porque muitas das teorias o que diziam é que eram supostas vidas passadas, porque o que diziam é que nós temos memória, e é uma memória que se chama, ou poderá chamar de genética, e que muitas vezes essas vidas a quais, ou as histórias às quais íamos, podem ser vidas dos nossos antepassados. Por isso são memórias e são as histórias que nós carregamos em termos de memória. Por isso não é pelos estados modificados de consciência que podem comprovar que. Claro que já há muitos estudos nesta área. Quem faz um estado modificado de consciência sente o que é estar em estado modificado e sente a história. Por isso, passa por uma história, não é mesmo que ver um filme. Passa pela história e sente. E por isso só, de facto, quem tem experiência poderá sentir. Agora, isso em termos de evidência científica não tem validade. Por enquanto. Por enquanto. Mas já há estudos feitos que vão analisar as ondas cerebrais, as frequências, e conseguem perceber qual é a diferença entre uma pessoa que está a imaginar uma história e aquela que está a viver a história. Já isso está comprovado. Sim. O professor Mário Simões tem alguns estudos feitos nessa área, muito interessantes. Há muitos estudos nessa área e agora eu também tenho estudado um bocadinho isso e realmente há mesmo muitos estudos e isso está perfeitamente comprovado. Sem qualquer dúvida. Portanto, quem quiser ir contra já não é capaz, já não é possível. Não. Felizmente. E cada vez mais a ciência vai, creio eu, vai desposar, digamos assim, as crenças antigas, cada vez mais. Aquelas de crenças não do que atualmente se chama o New Age, muito superficial, mas as crenças antigas e remotas da grande sabedoria, tanto na Grécia como no Egito, como na América do Sul, na Índia, no Japão. Cada vez mais a ciência vai comprovar que tudo isso é verídico. Precisamos é que a ciência ganhe meios para o fazer. Ainda não chegou lá. Vai chegar. Sim, está a caminho, porque já há muita investigação em curso. Muita investigação nesta área. E cada vez há mais cientistas que se dedicam a este assunto. Sim. O cérebro era, de facto, o órgão
menos conhecido, por assim dizer, neste momento é aquilo que é o mais estudado. Felizmente. E Sim, não. Força, se tem uma pergunta. Não, eu Eu hoje vou deixar o Diniz porque eu sei que isto para ele é realmente muito importante e mexe de uma forma diferente. Não propriamente. Já li muito sobre esta área, como de outras áreas, mas esta particularmente me interessa. Não sei bem porquê, mas é de facto é uma área interessante. A propósito houve uma altura que esteve na moda, a própria televisão andou às voltas com programas do género, e isto despertou também alguma curiosidade. Não foi o meu caso, que eu já tinha lido acerca destes temas ainda muito tempo antes. Mas eu ia dizer, a propósito, que ainda há pouco tempo vinha no jornal de notícias um artigo de opinião de um cientista, penso que já falámos disto aqui, que é o doutor Luís Portela, onde ele próprio admitia que a ciência mais tarde ou mais cedo vai comprovar que os mortos ainda vivem, porque há gravações, inclusive fala que a NASA tem gravações. Eu não percebi essa do que os mortos ainda vivam, quer dizer que noutro plano. Mas será que estão mortos? Eu vou atender o telefone. É lógico. Eu, por acaso, antes de vir, estive a ver uma entrevista do Dr. Luís Portela exatamente sobre este tema. Mas não creio que este seja o tema que trouxe a doutora Angelina aqui. Eu creio que temos uma chamada. Sim, vamos aguardar. Temos uma chamada e por aquilo que percebi é do nosso habitual ouvinte e perguntador também, o Ernesto Silva, que diz que está tão curioso como eu. Não é assim, Ernesto? Boa tarde. Boa noite, boa tarde à doutora e à Alice e ao Diniz. Eu estou tão curioso como ao Diniz. Hoje é o perguntador maior, mas eu também não ia ficar atrás, não é? Muito obrigado por me ajudar neste momento. Eu queria fazer uma pergunta aí à doutora, se me permitirem. Com esta história da hipnose e das regressões, se fosse tão fácil como me parecem apresentar e com tantas certezas como pareceu-me apresentar, hipnotizava-se as pessoas, o hipnotizador tomava conta do cérebro do doente, do paciente, e conseguia entrar facilmente porque estava com as defesas todas abertas, portanto seria fácil de resolver. E não me parece que seja assim tão simples como isso. Até porque essa história da regressão é algo que me deixa muito confuso e muito duvidoso. Mas esta história da hipnose, de que pela hipnose se consegue resolver tudo, eu francamente fico na dúvida, porque se hipnotiza uma pessoa, a pessoa fica completamente sem barreiras, sem problemas. Era fácil o psiquiatra ou o psicólogo ou o que quer que seja entrar facilmente na causa dos problemas que temos. Ora, não é isso que sucede, penso eu. Não, tem razão, não é isso que sucede, porque é preciso distinguir duas coisas. Primeiro, é preciso distinguir a hipnose de um estado modificado de consciência. Numa hipnose, a consciência fica mais baixa, por isso a pessoa fica com pouca consciência das coisas. E aí, as terapias que se fazem com a hipnose é muito mais para problemas de dependência, de tabaco, desse tipo, em que poderá haver será feita por sugestão, a maior parte das vezes, uma aversão a uma dependência em que a pessoa trata um sintoma, mas trata o sintoma, não vai à causa. Num estado modificado de consciência, a pessoa está totalmente consciente. Não há baixa de defesas. Doutora, se estamos no estado de hipnose, tanto quanto eu sei, a pessoa não está consciente. A pessoa é um boneco na mão do hipnotizador. Na hipnose, não no estado modificado de consciência. Porque... Está bem, mas está-me a falar de hipnose. A hipnose é a pessoa... Não. São duas coisas diferentes. Não são duas coisas diferentes. A hipnose também é um estado modificado de consciência. Porque a hipnose, quando se chega ao nível da hipnose, a pessoa perde a consciência. Desculpa, vou dar a controlar. O que é hipnose?
É um estado modificado de consciência. E o que é hipnotismo? A pessoa está num estado modificado de consciência com pouca consciência dos atos, ou diremos está influenciável. Em qual deles? Na hipnose ou no hipnotismo? Na hipnose. Na hipnose. E porque não no hipnotismo? Porque, pelos vistos, há quem tente fazer operações cirúrgicas através do hipnotismo. Portanto, consegue... Não é bem hipnotismo. É sobre o estado modificado. Há médicos dentistas que fazem, de facto, tratamentos em que conseguem extrair dentes, em que não dão anestesia e o doente não tem dor. Pois, quer dizer que tomou conta do doente. Não, desculpe. Não tomou conta de nada. Leva ao doente a, de facto, baixar o limiar da dor. O doente está consciente e está a falar. Está consciente. E na hipnose também está consciente? Na hipnose clássica está muito menos consciente. Num estado modificado, o tipo de terapia que eu faço, em estado modificado de consciência, por isso é que não o chamo hipnose, o doente está totalmente consciente. Só que vai a uma situação, a um trauma, em que vai à causa, em que ele próprio se vê na situação como se estivesse a ver um filme de fora e vê o que está a acontecer. Isso é regressão? Isto não é, eu não o chamo de regressão, isto é um estado modificado de consciência, porque... Mas é uma regressão. Não me entender, tem alguma coisa a ver com a regressão? É uma regressão, mas não é uma regressão a vidas passadas, porque as pessoas confundem os termos. Eu posso dizer que é uma regressão porque vou a uma situação do passado. Do passado desta vida? Sim, posso ir à minha infância, posso ir a uma situação da semana passada, posso ir a uma situação de há um ano. E aqueles que dizem que foi buscar as outras vidas, como é que vai resolver o problema? Resolve da mesma forma. Vai perceber a história, vai perceber qual é a sua ação, vai perceber como é que funciona como pessoa, para depois perceber porque é que está com o mesmo problema nesta vida. Porque pode ser encarado só como uma história. A pessoa nem sequer tem que acreditar que é uma vida passada. E eu posso interromper. Já agora, tomando as palavras da doutora Angelina, eu vou fazer uma pergunta. Se analisarmos esta vida, o que é recorrente, o que está sempre a acontecer nesta vida, isso pode levar-nos, sem um estado alterado de consciência, a ver qual é a raiz do problema. Com certeza. Muitas vezes aquilo que nós andamos a fazer dentro da própria vida é repetir o mesmo erro. A repetir a mesma situação e, claro, a ficar cada vez mais traumatizado e a sentirmos cada vez mais vítimas da vida. Porque nós é que somos os coitadinhos. Quando começamos a perceber... Devíamos tomar consciência disso. E será que tomamos? Mas... Eu não digo que tomamos, digo que deveríamos tomar. Mas é isso que faz num estado modificado de consciência. Quando se procura uma terapia, uma psicoterapia é tomar consciência de nós, é perceber quem somos, como atuamos, para depois perceber como é que estamos a lidar com a vida. Isso é que chama psicoterapia. E tem funcionado, doutora? Isso é uma pergunta que nunca se faz. Mas pode fazer. O que lhe posso dizer... Eu faço as perguntas todas. A resposta é que pode não vir, mas as perguntas vão. Não, sim, mas pode fazer à vontade. O que lhe posso dizer é que eu tenho lista de espera, por isso. Muito obrigado pela parte, deixei para o Diniz o resto, porque provavelmente ele deve ter muitas mais que eu. Muito boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, Ernesto. Obrigada. Ernesto Silva de Santa Maria de Lamas. Eu creio que ficou aqui uma parte que eu creio que é muito importante frisar. Na minha opinião, é que muita gente procura as chamadas regressivas, na gíria, no normal, chamam-lhe-as regressivas, quando não, na maior parte das vezes, ir ao passado pode ser um trauma, se não for acompanhado. E se for feita uma análise do presente e do presente próximo e do presente mais longínquo, mas perfeitamente consciente, podemos chegar, sim, mas presente nesta vida. Eu acho importante frisar aquilo que ia dizer, é que terapias regressivas não quer dizer ir a vidas passadas. Quer dizer nesta vida. Quer dizer ir ao passado, que pode ser há uma semana, há um mês, há um ano, há 10, ou à infância. Seja quando for o trauma, a maior parte das vezes, como a gente repete
Muitas vezes nem precisamos de ir muito longe. E se tivermos uma ajuda para tomarmos consciência dessa repetição, Sim. Isso é o mais importante. Não é preciso entrar num estado alterado de consciência. Não, algumas vezes é, porque por vezes pode ser muito difícil ter... Por ser muito doloroso. Muito doloroso, pode ser há muito tempo, pode ser na infância, e quando há na infância alguns acontecimentos, já não estão tão presentes para ser acessível sem uma ajuda. E quando, por exemplo, uma vez que acabou de dizer que tudo se repete, se analisarmos um passado, há muita gente que esquece o trauma da infância, daí ser necessário um estado modificado de consciência. Mas esse trauma é repetido. O que levou essa marca é repetida. Mas pode não ser, pode ter sido um acontecimento, pode ser uma perda e que depois é esquecida, não é reconhecida. E muitas vezes a perda em si pode ser o pior trauma da infância. Portanto, então temos aqui dois problemas já. Um, que é as repetições, as recorrências que nos fazem andar aqui a repetir erros, a sofrer sempre na mesma coisa. E temos esses tais traumas que nos marcam. Sim. E que aí sim temos que lá ir ver. Mas até nos erros que nós repetimos, nós muitas vezes somos tão teimosos que não queremos ver, até quando usamos óculos, não é? Sim. Por isso, não queremos ver. E fazendo um estado modificado de consciência, não há hipótese. Nós vemos aquilo que não queremos ver, porque está lá à nossa frente. E é uma terapia muito eficaz, muito rápida, porque por vezes pode bastar uma ação em estado modificado para se perceber a origem do problema, o problema e o trabalho que depois se tem que seguir para o curar. Esse trabalho normalmente é muito doloroso para a pessoa. É uma mudança. As mudanças podem ser muito dolorosas. E muito complicado. E muito complicadas. Eu já tive pacientes e houve uma paciente que veio porque o oftalmologista achou que ela precisava de uma terapia e que estava a ficar cega. E quando eu lhe falei em mudança, ela disse-me que não queria mudar nada. E eu sei que ela ficou cega, mas foi isso que ela preferiu. Sim, eu por acaso conheço muitos casos, não com cegueira, mas com outros traumas, que a pessoa se recusa a mudar de vida. Uma terapia é mudança. É reconhecer quem somos, como estamos, como fazemos e mudar a nossa postura de vida. É mudar perspectivas. Sem mudar perspectivas, ficamos exatamente igual. Nem o trauma se cura. Porque, quando se fala em terapia, é exatamente isso. É mudar a forma como a gente vê a vida, o trauma, o acontecimento. E deixarmos de ser vítimas para sermos responsáveis pela nossa vida. Nós gostamos muito de ser vítimas, não é, doutora Angelina? É muito mais fácil. Então já vê o que é eu responsabilizar-me por tudo o que me acontece na vida. É terrível, não é? Nas consultas da doutora Angelina, há pessoas que vêm pedir conselho depois de saberem o erro, cometeram o trauma, o que os levou ao trauma. Há pessoas que vêm procurar o caminho que devem seguir e tentar responsabilizar A maior parte das vezes as pessoas que vêm à minha consulta estão doentes e precisam de ajuda para ficarem melhores. E por isso, a maior parte das vezes o que precisam é de olharem para elas próprias. E é essa ajuda, porque não se devem tomar decisões de facto de vida quando estamos piores, quando estamos em baixo, desmotivados, tristes. Não é a melhor altura. É claro que não, mas quando têm dois caminhos a seguirem e não pedem conselho ao médico qual o caminho a seguir?
Podem pedir conselhos, mas o médico não está ali para dar conselhos. Cada um tem que tomar as suas próprias decisões. E aí deixam de ser vítimas. Isso é muito importante, na minha opinião. Sinto nisso. Claro, muitíssimo importante. Eu queria lembrar aos nossos ouvintes que podem participar e podem colocar as suas questões à doutora Maria Angelina Pereira, psiquiatra, e que podem colocar questões no âmbito tal como fez o Ernesto, no âmbito da hipnose e de estados alterados de consciência. E tem duas linhas telefónicas, uma fixa, 256 336 187 e 913 150 843. Há tempos, eu julgo ter sido num livro de Alexandra David Neal, uma senhora que andou pelo Tibete, penso que no fim do século XIX, ou por aí, ou próximo disso, e que descreve eremitas que viviam em grutas com temperaturas de 40 graus negativas e que viviam só com um simples tecido. Isso é possível, só é possível através de um estado alterado de consciência. Só. Há muitas coisas que se fazem e só é possível, de facto, em estado modificado de consciência. Eu gostaria de lembrar que o próprio sonho é um estado modificado de consciência. Estamos em contacto com o nosso inconsciente, com a nossa essência, se quiser. A autora explicava, a interpretação dela era que eles criariam a própria ilusão de calor e de sol, ou de um calor, e isso tornava possível viverem aquilo que viverem de forma que aparentemente é impossível, não é? Um ser humano estar a viver nessas condições. Sim, é verdade. E o cérebro consegue. Se é só uma função do cérebro ou não, isso é que é discutível, mas é um estado modificado de consciência. A levitação, por exemplo. Sim, também. Eu queria fazer aqui talvez uma chamada de atenção. Há uma grande confusão entre o que é feito através da hipnose e que não tem nada a ver com a religião nem com a crença da pessoa e nem com os estados alterados de consciência. Quando se diz que se vai a uma vida passada, há muitas pessoas que acusam o terapeuta de estar ligado a uma religião ou outra. A verdade é que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Acabei de dizer que, de facto, a pessoa que vai a uma história pode considerar só uma história, como se fosse uma história da qual vai tirar uma moral, uma visão da forma como está a viver no presente. Não precisa necessariamente acreditar que é uma vida passada. Ora, temos um ouvinte que é a primeira vez que participa, é da Santa Maria da Feira, chama-se Joaquim Pires Oliveira, não é assim? Exatamente. E o Joaquim Pires Oliveira tem eu tenho uma história para contar. Quando eu era ainda miúdo aqui no Cine Teatro Antônio Lamoso, o professor Amba, chamado professor Amba, veio aqui fazer sessões de hipnose, que eu, se eu não visse, não acreditava que fosse verdade, mas precisou de 7 ou 8 voluntários e fez uns de mulher, outros faziam de jogadores de futebol, etc. Foi um espetáculo muito divertido, incluindo até um amigo meu que estava com a esposa, saiu fora do lugar e foi lá para cima também com voluntário, fez de mulher, uma minissaia e a esposa no lugar sentada toda danada, até escrito para pedir o divórcio. O que é certo é que ele distanciou o carro antes, uma hora de começar a sessão, e um indivíduo da Guarda Republicana disse-lhe: quem é este carro que está aqui mal estacionado? E entretanto ele disse: este carro é meu, então tire-o dali, se não vou ter que lhe passar uma multa. O que é que ele faz? Fez com que o carro lá sozinho foi-se colocar no sítio apropriado para não pagar a multa. O carro deslocou sozinho. É isso aí, como é que se pode justificar uma coisa dessas que eu vi com os meus próprios olhos? Olá, boa tarde, Joaquim. Não sei se a doutora Angelina quer responder. Olha, se não se importasse, eu podia desligar o telemóvel e falava-me para a rádio.
Sim. Olha, só uma... Também desligo e o ouvi também. Eu só queria fazer uma questão. É a primeira vez que ouve este programa? Já ouvi algumas vezes, mas não é sempre. Mas só hoje é que sentiu a curiosidade mesmo. Exatamente. Sim, senhor Joaquim, a linha está sempre aberta, pode ligar sempre que quiser. Deus. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Eu acredito que tenha visto e acredito que tenha acontecido. Isso é hipnose, mais de palco. Agora, esse homem com certeza que sabia o que estava a fazer. Não conheço a pessoa, não conheço o nome, mas de facto tem uma capacidade. Eu ainda não vi uma pessoa com essas capacidades, mas acredito que tenha visto. Há pessoas que fazem com a mente e com o poder da mente, conseguem vergar, por exemplo, isso é público e há muitos filmes sobre isso, vergar objetos de metal e de ferro e partir coisas, por isso acredito que isso seja possível. Sim, porque o nosso cérebro tem capacidades insuspeitadas ainda. Por exemplo, na época da Guerra Fria, a Rússia fez bastantes experiências de telepatia e que resultaram muito bem. Os Estados Unidos continuam a fazer as suas experiências com o cérebro e que não divulgam na totalidade. Mas a verdade é que nós apenas utilizamos 10% das nossas capacidades. Portanto, nós temos capacidades inusitadas. Digamos, por exemplo, olha, eu tenho uma experiência muito bonita que aconteceu com um senhor que é de Espinho. Ele tem uma capacidade que eu nunca tinha visto. Não sei se é com o cérebro, se como é, mas uma coisa é certa, ele fala com as pedras e consegue que elas fiquem em posições que são impossíveis para o equilíbrio e para a gravidade. O senhor é de Espinho, já fez experiências. Ele pega numa pedra, está com ela, vê aquilo que ele acha que é o ângulo e vai pô-la completamente inclinada. É impossível a pedra aguentar naquela posição e, não contente com isto, vai pôr outra por cima dela, noutra posição completamente... eu nem tenho o termo, é impossível fazer aquilo e as pedras não caem. Será que ele consegue fazer... consegue responder ao desafio do Cristóvão Colombo? Sim, consegue. Colocar um ovo? É muito mais que isso. Eu falei com o senhor, ele já fez experiências, já fez exposições, ele fala muito, gosta muito de arte e fez exposições com as pedras dele. De vez em quando aparece nas nossas praias, entre o Porto, Espinho. Não creio que ele vá até Esmoriz, fica em Espinho, ele vive em Espinho e de facto ele tem esse dom. Portanto, se o senhor mexe o carro, se faz o carro andar, é também um dom. Nós temos imensos dons. Eu acho que os dons são capacidades. Podemos desenvolver ou não? Sim, nós temos-las em potencial. Sim, todos nós. Agora, a cada um de encontrar quais são as suas capacidades. E isso pode ser objeto de terapia também. Sim, é verdade. Porque a terapia é mesmo isso, é conhecer-se melhor. Temos falado aqui ao longo deste programa, desde que ele se iniciou, do autoconhecimento, do pensamento. Há pouco, em conversa com a doutora Angelina, falávamos em como o pensamento nos altera, nos modifica e pode modificar a nossa vida. Modifica a nossa vida porque também modifica o nosso corpo. Há vários autores que escrevem isso, que já relataram esses estudos, em que o pensamento altera a química do nosso corpo. O pensamento vai, de facto, projetar-se no nosso corpo. O nosso corpo é o espelho daquilo que pensamos e da forma como estamos na vida. E as doenças são um espelho disso. Como veem, mais uma vez aqui se diz que o pensamento é essencial na nossa vida. A cada um de cultivar o seu próprio pensamento.
ter pensamento positivo. Aquelas pessoas que são extremamente negativas são mais doentes, não é verdade? Sim. Mas uma criança com uma doença, como é que se explica? Ou com doenças? Vem de trás? Há muita coisa que vem de trás. Mas as coisas que nos acontecem têm, e eu acredito nisso, sempre uma explicação. Tudo tem causas ou propósitos. E tudo serve a um propósito. As coisas que nos acontecem, de facto, vão levar a mudanças em nós e à nossa volta. Tudo o que acontece. Mas tudo o que nos acontece, de alguma forma, somos responsáveis porque precisamos daquele acontecimento para irmos mais longe, para crescermos com isso. Eu gostaria de fazer mais uma vez. Acho que temos uma pessoa, não é verdade? É o ouvinte de há pouco, o Joaquim Pires Oliveira, que resolveu voltar à antena. Sim, Joaquim, muito rápido. Já temos outra chamada em linha. Já que estava a falar em pensamentos, é a segunda vez que faço a participação. Eu disse quantas e quantas vezes, sei lá, perdi as vezes de conta que vou a pensar na rua, na estrada, em determinadas pessoas, até pela parte negativa, pessoas que até nem gosto, e aparece naquilo. E já muita gente fala do mesmo comigo e diz, olha, fala-se no diabo e nada aparece. Mas isso é uma coisa que me aconteceu, sei lá, centenas de vezes. Como é que se pode justificar isso mediante portanto, aquilo que a senhora deve saber? Eu diria que tem uma boa intuição. Porque se vai a pensar é porque de facto é quase como se soubesse aquilo que vem a seguir. Nós também atraímos para nós aquilo que pensamos. Se eu estiver a pensar negativo, o problema é esse. Eu vou atrair para mim essas coisas negativas. Quando pensar negativo é o caso de dizer que alguém que já me possa ter ferido, não é? Porque negativo também não posso dizer bem de quem me faz mal, não é? Mas se alguém o feriu, não foi essa pessoa que o feriu, não foi o senhor que o senhor é que ficou ferido? Pronto, alguém que já me possa ter ferido verbalmente. Mas não foi a pessoa que o feriu verbalmente. A pessoa disse, se calhar, alguma asneira. Mas o senhor ao ficar ferido, não foi uma decisão sua. Foi, eu fiquei ferido porque não gostei das afirmações que me foram feitas. Exatamente. Calúnias, etc, não é? Mas ouça, você pode não gostar, mas ao ficar ferido, fica com dois problemas. Primeiro, não gostou. Em segundo, fica com um problema, com uma mágoa que vai carregar e que depois vai refletir no seu corpo. Exatamente. Por isso fica com dois problemas. E mais, essa pessoa vai continuar sempre a aparecer à frente, até o senhor resolver o problema com ela. Essa pessoa aparece quando aparece. O problema já também não. Enquanto ela aparece, não é? Porque relembra a mágoa. Lembra-me a mágoa, exatamente. E isso estraga o seu dia. Portanto, o doutor está a dizer... Aliás, já dei muitos dias estragados por causa dessas aparições dessas pessoas que não gostam. Mas o senhor aí, de facto, está, diremos, a pagar uma fatura, poderia não ser sua. Porque o senhor não foi o senhor que fez a asneira de falar mal. É mal, mas realmente, exatamente, é que muita gente cai e tem um desgosto na vida precisamente por causa dessas criaturas que andam aí a prejudicar as pessoas voluntariamente, não é? E por vezes fazem queixas e calúnias infundadas e nada. Simplesmente com o prazer de fazer mal e dizer mal, não é? Mas se são infundadas, o senhor deixa passar. Entra a 100, como eu digo, e sai a 1000. E livra-se o problema. Exatamente. Joaquim, não é despachá-lo, mas temos um ouvinte já há um tempo à espera. Está bem, eu vou desligar. Obrigado. Participe sempre, muito obrigado. Está bem. Temos então o Joaquim Pires Oliveira, da Santa Maria da Feira, que hoje participou 2 vezes. E agora temos um ouvinte de Amarante, não é assim? Olá, boa noite. Olá, boa tarde. Boa tarde, para nós ainda é boa tarde. Boa tarde, pois é, aqui é dia. Nosso fuso horário ainda é tarde. Raquel, seja bem-vinda. Olha, eu sou Raquel Silva e gostaria de colocar uma questão à doutora. É o seguinte, eu tenho alguma curiosidade nas terapias regressivas e por vezes penso que gostaria de fazer uma regressão, mas de facto tenho um medo incrível que me desarrume a casa, ou seja,
Eu ouço contar tantas histórias e tenho conhecimento de uma outra situação em que as pessoas ficaram de facto pior do que aquilo que estavam. E deixa-me a curiosidade quase ir por água abaixo. Mas a minha questão da regressão não seria uma questão de terapia, mas sim uma questão de curiosidade, muita curiosidade mesmo. Mas tenho medo que me desarrume. E tem toda a razão em ter medo. Essa é a sua sabedoria a falar e, de facto, deve-se agarrar a essa sabedoria. Fazer uma regressão, como lhe chamam, um estado modificado de consciência, uma hipnose, como quiser falar, por curiosidade, é, de facto, pedir problema. De facto, desculpa, não entendi. É pedir problemas. Porque, pedir problemas? Exatamente, porque ele vai desarrumar a casa com certeza. Porque se acha que a sua casa está arrumada, deixe estar quietinha. Já não precisa de mais nada. Porque é que vai fazer uma regressão? Não precisa dela. Se tiver um problema que precisa de resolução, aí procura uma terapia, que pode ser com estados modificados de consciência, ou não. E quando procura uma terapia com estados modificados de consciência, tem que ter a certeza que a pessoa a quem vai recorrer, de facto, está habilitada. Mas isso é muito difícil, não é? Mas porque sou eu para poder avaliar um trabalho desses, não é? Se o terapeuta... É sempre um risco, não é? É assim, se for um terapeuta dentro da área, um psiquiatra ou um psicólogo, em princípio está acreditado, senão não vai fazer, porque não vai pôr a sua própria carreira e a sua licença em causa. Agora, esse terapeuta, se for um terapeuta de facto acreditado, não lhe vai fazer um estado modificado de consciência por, de facto, curiosidade, logo à partida. Só lhe vai fazer se de facto tiver indicações que tenha um trauma, um problema que precisa de resolver. Exato, e só com problemas mesmo é que de facto é viável de ser feito, não é? Só com um problema. Alguém que tenha algum problema que precisa de resolver, alguma situação. Algum problema ou que queira fazer uma psicoterapia. Eu tenho pessoas em psicoterapia que não estão doentes, mas querem se conhecer melhor e querem de facto ser melhores profissionais. Porque se eu tiver uma consciência melhor sobre mim, sobre a minha vida, da forma como estou, também vou ter uma melhor consciência das pessoas à minha volta. E por isso serei ou terei outras atitudes dentro da minha profissão. Poderei ser melhor médico, poderei ser melhor advogado, poderei ser melhor juiz. No marketing muitas vezes é utilizado porque as pessoas gostam de perceber como é que chegam aos outros e para isso precisam de se conhecer melhor a eles próprios. Por isso há pessoas que fazem psicoterapia para de facto também chegarem mais longe. E aí não têm um problema, mas vão trabalhando problemas. Porque eu quando digo que tenho a casa arrumada, a minha casa pode estar arrumada, mas se eu se calhar se procurar bem, tenho um pozinho não sei aonde que se calhar merecia ser limpo. Arrumar depois, não é? Ai, vai. Porque quando se levantam muitas ondas, de facto começa-se a ver outras coisas. Certo. O nosso trabalho nunca está completo. Porque se a senhora me disser, eu tenho a casa arrumada, por isso estou perfeita, já cheguei onde eu preciso de chegar, a senhora não estaria cá hoje. Isso não. Eu falo na questão de, felizmente não tenho problemas, não é? Olho para as outras pessoas e acho que eu não tenho problemas que não os possa resolver ou não consigo resolver. A pergunta que eu costumo fazer é, está feliz? Se Sim, está. estou. Ok, então não precisa de mais nada. Claro. Esclarecida, Raquel. Muito bem. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Continuação do bom programa. Muito obrigada. Muito obrigado. Adeus, boa tarde. Adeus, boa tarde. Raquel Silva Tamarante, habitual participante no Infinitos, que acontece à quinta entre as 7 e as 8 da tarde. No inverno, já não podemos dizer isso. É boa noite. No inverno já temos entre as 19 e as 20.
Sim, senhor. Sempre com a possibilidade dos ouvintes participarem em direto. Nós sempre, todos os programas, vamos lembrando os números por onde o podem fazer. Hoje já tivemos vasta participação. Nesta altura estamos 7 minutos e meio do final do programa. E eu queria colocar aqui uma questão, voltar aqui só para complicar. O Mozart, aos 5 anos, já terá dirigido uma orquestra. Pronto. Resumindo, o Mozart era um gênio já em criança. Há quem leia, há quem interprete que ele terá, numa vida anterior, sido um músico já fantástico e que depois, naquele processo de reencarnação, que não terá havido, ou melhor, no processo pós-mortem, não desmemorizou. Isto é muito complicado. Daí, já está a complicar um bocadinho. Justificar-se porque é que uma criança consegue, só dessa forma é que é possível transportar tanto conhecimento em tão pouco tempo. Isto pode parecer um absoluto disparate, mas eu tinha que lhe colocar essa questão. E eu queria acrescentar então as pesquisas feitas sobre exatamente a regressão, sobre as vidas, a reencarnação, feitas nos Estados Unidos, na faculdade. Pode, neste resto de minuto, respondendo ao Diniz e abordar também esse tema. Está a falar do Ian Stevenson. Exatamente. Que já não está entre nós, mas ele continua, e o trabalho dele continua em investigação na Universidade de Virgínia. Vamos ter cá um discípulo dele, o Jim Tucker, no Congresso Mundial de Terapias Regressivas, que vai ser no Porto, em outubro. De facto, e respondendo aqui à primeira questão, há quem diga que algumas crianças que desenvolvem dons, como a Alice falou há bocadinho, são capacidades que são desenvolvidas em muito pouco tempo e que provavelmente vêm já com um desenvolvimento muito maior de um tempo passado, porque de facto não temos muita outra explicação, porque muitas vezes esses dons nem sequer fazem parte da história da família. O que é muito curioso. A família atual. E que de facto há crianças que muito, muito cedo revelam as capacidades e aquilo que vão e o caminho que vão seguir na vida. No caso da matemática, por exemplo, há crianças que já têm conhecimentos inacreditáveis. As nossas crianças também estão cada vez mais desenvolvidas, porque acho que a consciência coletiva também está muito mais evoluída. Consciência coletiva. O inconsciente coletivo de Jung, sim, está a dar um passo em frente. Finalmente. Já deu algum tempo. Finalmente. Já temos alguns terapeutas a trabalhar nesta área e com muita coisa que veio desse inconsciente coletivo. Na terapia regressiva, como eles chamam, ou nos estados modificados de consciência. Sim, porque as ideias vêm exatamente daí. Quer queiramos, quer não. Nós não inventamos nada. Nós não somos inventores. Algumas coisas inventamos. Não acredito. Inventamos. Apenas vamos buscar as ideias ao outro lado. Ao plano mental. Eu não sei se concordo com isso. Acho que estamos cá isso para desenvolver, para crescer e para fazer progredir o mundo como um todo. Sim, e por isso não é inventar. Calma, isso não é inventar. Isso é ir buscar o conhecimento ao outro lado. Porque se quisermos pensar que todos nós somos filhos da essência primitiva, nós já temos o conhecimento em nós. Portanto, não inventamos. Podemos ir buscá-lo ao plano mental e ao plano causal. Está tudo em desenvolvimento, está tudo em crescimento. Está a tudo essência também. Sim. A essência também. E por isso estamos todos a progredir. É claro que estamos todos a progredir. É lógico. Eu não estou a dizer o contrário. Eu só estou a dizer que sendo oriundos do mesmo pai,
Nós não inventamos, apenas vamos buscar o conhecimento a planos que ainda não tinham sido consciencializados. É diferente. É diferente. Isto daria para outra discussão. Sim, devo dizer que já é comum as nossas discussões, que são sempre muito boas, muito boas. E estamos mesmo na reta final. Não sei se a doutora Angelina quer acrescentar alguma coisa. Quero agradecer esta oportunidade de estar aqui e o convite que me fizeram. Não tenho que agradecer. Talvez possamos falar numa próxima vinda. Daqui por uns tempos. Se gostou da experiência, acho que muito ficou a dizer. Muito. Claro. Mesmo muito. Falar das novas crianças ou das novas estirpes das crianças seria muito bom. Sei que a doutora Angelina poderia falar muito sobre isso. E muitos outros temas. Desmistificar um pouco, ou mais um pouco, do que é do que são os estados alterados de consciência seria também muito bom, porque há muita coisa que se faz e que não está correto. Faz parte do domínio quase do charlatanismo ou do comércio puro e simples. E há pessoas que gastam rios de dinheiro quando não vale a pena. Bom, fica aqui lançado o desafio à doutora Angelina para uma próxima vinda. Até eu que sou leigo, fiquei claramente com essa impressão que a doutora tem que voltar aqui. Muito obrigada. E no futuro não muito longínquo, no futuro próximo. Obrigada. A todos um bom feriado, um bom fim de semana e até quinta, com muito sol e muito carinho, sobretudo muito amor com um A grande. Pronto, estamos convidados na próxima quinta-feira, à hora do costume, a partir das 7 da tarde. Cá estará Alice Marques com convidados, como é. Sim, Alice. Não sei se teremos convidados, se será a nossa turminha habitual, se uma turminha diferente. Mas os convidados são também os nossos ouvintes, que podem sempre participar, portanto temos sempre convidados. Voltamos então na próxima quinta-feira. Até lá, aquele abraço. Infinitos. Falar de saúde. Uma abordagem diferente. Dar asas à alma, falar de si. Os porquês, sentires e saberes no dia-a-dia. Infinitos. Às quintas-feiras, das 19 às 20.